6 anos. Já são 6 anos de seca. 6 anos de times que não jogam, que não encantam, que não tem tática, que não parecem ter vontade de atacar, que tem medo de ganhar. Hoje eu vou tentar explicar o porquê o Corinthians nos últimos anos não é mais aquele time vencedor, batalhador e que dava vontade de assistir, que dava esperança para a fiel torcida. Para começar, vamos falar de quem salvou o Timão de passar em branco em questão de título de expressão: Tite. Se não fosse pelo maior técnico da história do Timão, essa seca poderia ser muito pior, pois foi graças à ótima gestão de elenco, boas táticas e ótimas formações que hoje podemos dizer que temos uma Libertadores na sala de troféus. E era pra ter dois, né, se não fosse um esquema vergonhoso aí de arbitragem em 2013. E isso além de levar o Coringão a ser 2 vezes campeão brasileiro, campeão do Paulista, campeão da Recopa Sul-Americana e do Mundial. Se eliminarmos Tite da equação, ficamos apenas com o Brasileiro de 2007 de título de expressão nos últimos anos. Um título bem atípico, visto que o futebol do Corinthians jogado naquele ano não era muito bonito e nem nada empolgante, mas sabia se defender muito bem e sabia aproveitar a boa fase do jogo. Mas enfim, muito pouco para a grandeza de um dos maiores clubes do mundo, depender de um técnico ou de uma fase, sabe? E aí chegamos no ponto. O Corinthians nos últimos anos não conseguiu montar um elenco muito forte. Ah, mas você aí pode estar falando, teve 2015. Mas convenhamos, Tite simplesmente reutilizou o elenco de 2014, com poucas diferenças, e fez o time jogar por música. Novamente, o Tite sendo Tite e salvando o Coringão aqui. Mas depois de 2015, o time do Corinthians já começou a desandar, já baixou muito o desempenho, muito por causa do Tite, né, ter saído em 2016 para ir para a seleção, e o time voltar ao que era basicamente 2014, né, era pré-Tite, um time comum. Sem grandes contratações, sem boa gestão de elenco, e tudo isso gira em torno de um elemento muito importante: o presidente do Corinthians. Sim, não é só o técnico ou os jogadores que fazem o time bem ou mal dentro de campo. Tudo passa pela diretoria de futebol e pela presidência do clube. E mano, eu já vou adiantar aqui que pelo menos 90% da culpa do Corinthians, o time do povo, o time do meu coração, o time de coração de mais de 30 milhões de pessoas apaixonadas e que sofrem por esse clube. A culpa desse clube tá onde tá hoje é da chapa Renovação e Transparência e dos seus presidentes. Eles basicamente comandam o clube desde 2007, o ano do rebaixamento. Faz 16 anos aqui. Só basicamente muda o nome da presidência. Começou com André Sanches, depois foi pro Mário Gobi, Roberto de Andrade, André Sanches de novo e hoje é o Duílio. Tá a mesma bosta faz 16 anos. E aí você me pergunta, qual o problema disso? A gente ganhou vários títulos, né? Parece que tá tudo bom aí os últimos anos, ganhando Libertadores, Mundial. Cara, o problema é a dívida que essa máfia deixou pro Corinthians. O problema é vender a nossa base a preço de banana e a dívida só aumentar. O problema é dever milhões para jogadores e ainda querer colocar a culpa nos jogadores. Cara, sobre esse atleta, eu preciso ser muito franco com vocês. Eu preciso pedir desculpas pro torcedor corintiano por uma contratação tão infeliz que fizemos, né? Vestir a camisa do Corinthians, você precisa de alguns pré-requisitos, de algumas virtudes, você precisa ter coragem, você precisa ter personalidade, e este, que eu prefiro nem sequer mencionar o nome, ele foi covarde e principalmente mentiroso. Ele que não tem palavra, ele que não sabe o que é o Corinthians, agora, chamar o cara de mentiroso, você tem que provar por que ele é mentiroso. Ele é mentiroso por quê? 21 jogos, 1 gol. É absurdo. Contratar um jogador de 35 anos. Quem que fez o contrato com ele de 2 anos? Foi ele que fez, o Júlio Moraes, ou foi o Alessandro? A diretoria do Corinthians, claro. Quem que é o responsável por isso? Veloso, Souza e Maravilha. É fechar um esquema bilionário para construir um estádio às pressas para a Copa. Deixar o clube pagando toda a vida juros altíssimos para o BNDES. E ainda para mascarar tudo isso, fazem contratações de desespero, com valores absurdos para jogadores que fizeram história no clube há anos. Como exemplo, Paulinho, Balbuena. Não sei, parece que não fazem uma busca inteligente. Só vê o cara livre lá e contrata e oferece uma puta grana. Além de tudo isso, conseguiram dar de mão beijada ao técnico atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pro São Paulo. Mano, ele ficou 5 meses parado, só esperando o Duílio ligar. Era só o Duílio ligar que ele vinha pro Corinthians. Mas aí o gênio resolveu efetivar o Fernando Lázaro, um analista de desempenho. Ele não era nem auxiliar, nem assistente de técnico, ele era um analista. Aí, quando ele viu a merda que ele fez, ele foi lá e contratou um técnico acusado de estupro. Foda-se que foi há anos atrás isso.
Você tem que ter noção do time que você comanda, do time que você é presidente. Era óbvio que aqui o maluco não ia dar certo. Não somos Galo, Santos, São Paulo ou qualquer outro clube que passou pano por esse crime. Nem esse presidente e nem essa diretoria sabem o clube que eles dirigem. E ponto. E chegamos a hoje. Um time que, graças à trave, tá na semifinal da Sul-Americana. Porque se for depender do jogo mesmo, era pra ter caído lá atrás, ou pro News Old Boys, ou pro Universitário, enfim. Um time que não impõe o seu jogo faz muito tempo, não tem um padrão tático. E a diretoria faz o quê? Vende seus melhores jogadores. E aí você me pergunta, o Lucha tem culpa? Claro que ele tem culpa. Mas quem que foi que contratou ele? Quem que pôs ele nesse projeto de time? A diretoria, do Willian Monteiro Alves. Olha, se por um milagre o Corinthians for campeão da Sul-Americana, você, que é sócio do clube, que pode votar para mudar o destino do Corinthians, por favor, não se iluda com um título mentiroso que não retrata a bagunça e má administração da chapa Renovação e Transparência. Resumindo, pessoal, enquanto mudar lá em cima a presidência desse clube, não vai mudar nada daqui para frente. A culpa é da diretoria, nos últimos 3 anos, do Willian Monteiro Alves, nos 3 anos anteriores, André Sanches, nos anteriores, Roberto Andrade, Mário Gobi, André Sanches. E antes disso, do Alibi, que era aliado de André Sanches também. Ou seja, é tudo farinha do mesmo saco, mano. Ah, e se deixar, André Negão também vai continuar a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aqui, um vídeo de protesto. Não tem como deixar de falar da situação atual aqui do clube. Quem é corintiano e se informa aqui sobre o clube sabe o que está acontecendo. Não tem como não ficar revoltado e não tem como não falar do assunto. É isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, se inscreva aqui no meu canal. E é nóis, abraço!